Nós estávamos na casa do nosso Deus para juntos louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus, que só a Ele é devido esse louvor e essa adoração. Já tivemos várias programações durante a semana, culto de oração, culto de doutrina, também divertimentos, né? O time da UPH, lá no Colégio 15. Tivemos uma programação especial ontem, o chá das mulheres, né? Queremos parabenizar a SAF, como também as mulheres do tricô, do crochê, né? Pelo bom trabalho ontem aqui, as meninas que se coordenaram, nós vimos as fotos e muito bonito. Inclusive, quando eu vim agora, uma senhora ali me perguntou quando é que vai ter outro, que é para ela vir, que viu um banquete tão bonito, eu vou lá, André. Eu disse, mas primeiro você tem que ouvir a palavra de Deus. O banquete melhor é o banquete da palavra de Deus, que é o pão que nós sacia e nunca mais terá sede, que é o Senhor Jesus na sua vida. Independente de religião, Deus vai falar com você. No momento que você adentrar na igreja, Deus vai falar ao seu coração. Então, é o que nós devemos fazer, é convidar, né? Mesmo que pensamos que é um não, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. Nós apenas somos um instrumento, né? Aqui mesmo as ondas magnéticas, como dizia um pastor antigamente, de rádio e televisão e agora de internet, estão por aqui. Mas se não tiver o instrumento, como o celular, um rádio, um transmissor, ninguém vai saber de nada, né? Então nós somos aquele instrumento usado por Deus para levar a mensagem àqueles que ainda não conhecem. Amém? Meus irmãos, vamos adorar o nosso Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 115. Salmo 115. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos os pares, juntamente com o presbítero Janduí. Salmo 115. Honras somente a Deus. Todos encontraram? Amém? Amém. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confia no Senhor os que temem o Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos, mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém. Eu peço à irmã Maíra que fique de pé e faça uma oração de adoração ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome, Jesus. Amém. Que nesta noite, Senhor, o Senhor venha se fazer presente e que tudo aqui seja feito para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Senhor Deus, cada um que aqui está, Senhor. Abençoa a família de cada um, o Senhor conhece o endereço. Toma a frente dos louvores, da palavra. Usa os teus servos, Senhor, que vão ali ministrar a tua palavra, vão louvar e que a gente venha diminuir, Senhor, e que o Senhor cresça. Em nome de Jesus.
Amém. Meus irmãos, vamos ficar de pé, vamos entoar o hino 135, Mais de Cristo. Eu quero convidar o pastor para, junto com a igreja, nós louvarmos ao nosso Deus. Graças a Deus, irmãos. Mais de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Mais de Cristo eu quero ouvir, nos seus passos prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Pode se assentar. E nós iremos passar para o momento de confissão. Abra suas Bíblias em Mateus 6, os versículos 14 e 15. Mateus 6, mesmo assentado, referente à palavra de Deus, eu lerei e os irmãos acompanharão o momento de confissão de pecados. Mateus 6, os versículos 14 e 15. Diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Que Deus aplique esta palavra aos nossos corações. E quem puder e quiser ficar de joelho, pode ficar de joelho e fazer uma oração silenciosa, oração de confissão de pecados ao nosso Deus, que Ele é rico em perdoar. E logo depois de algum tempo eu quero pedir à irmã Judite que faça uma oração de gratidão a Deus pelo perdão. Grande e eterno Deus, estamos aqui na tua presença, Senhor, tão somente para te agradecer pelo teu filho conforme para nos salvar. Te agradecer, Senhor, a tua misericórdia, e o fato de ser consumado, que se renova cada manhã. Ó Deus, venha, Senhor, aqui com tua bondade, tua misericórdia, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Pai. Se tem algo, Senhor Jesus, que não te agrada de nós, tu venha revelar, Pai, para que não venha ser verdadeiro adoradores em espírito e verdade. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pelo teu filho que derramou seu sangue precioso na cruz, que tirou, Senhor Jesus, da lama, e hoje nós estamos firmes na rocha da salvação, na rocha, Senhor Jesus, que um dia, Senhor Jesus, um dia em mim, vamos, Senhor, te ver face a face, Pai. Mas para isso precisamos cada dia, Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados, andar no teu caminho, Senhor, fazer assim a tua vontade. Obrigado por tudo, obrigado pelo teu amor, obrigado, Senhor, por amigo, Senhor, que estás por cada um de nós. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo, que vive em mim para sempre. Nós queremos convidar as irmãs filhas do rei para, junto com a igreja, louvar ao nosso Deus. Enquanto as irmãs estão vindo, eu vou contar um caso que aconteceu ontem, no tal do celular, né? Aí tem um grupo da empresa e sempre que nós colocamos alguma coisa do Evangelho de Jesus, tem uns 2 ou 3 que rebatem, não querem. E quando foi outro dia, ele disse: é bom tirar esse pessoal que está botando o versículo da Bíblia, essas coisas aí de religião.
E nós ficamos até meio tristes, né, com essas palavras. Quando foi hoje, ele colocou um vídeo, uma criança que caiu numa piscina e logo depois o pai mergulha para salvar e já passado 15 minutos o menino praticamente morto. Mas no vídeo dá para ver que tem um adolescente orando, de joelho, com a mão para cima orando. E depois o menino foi para o hospital e o SAMU veio, né, os bombeiros, e levaram ele. E o que eu quero dizer é o seguinte, que aí eu aproveitei para levar a palavra de Deus para ele. Ele botou o vídeo e eu fui e botei um áudio, dizendo que Deus é Deus. Deus é o Deus do impossível. Quando nós pensamos que não tem mais jeito, nós estamos ali para interceder de joelho. Aquela criança, aquele adolescente, num pedregulho lá, no concreto, ele ficou de joelho no concreto e orou e Deus restaurou. Depois de um certo dia, ele na UTI, Deus restaurou a saúde dele. Então, eu aproveitei ali para levar a mensagem e ficou gravado na mente dele, né? Que nós estejamos sempre orando por aqueles que muitas vezes se chamam ateu, né? Mas que o Espírito Santo está moldando o coração. Então vamos louvar o nosso Deus com as irmãs filhas do rei. João 3, que fala sobre o amor de Deus por nós e que cada um dele somos filho, que ele nos tem como os filhos dele, que fala assim: vede o que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filho de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conhecemos a Ele mesmo. Que essa palavra nos conforte todos os dias, para cada um de nós ter uma certeza que nós somos filhos de Deus. Amém. Não pode ser teu fim.
queremos passar para um momento de gratidão e louvor. Queremos pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias em Ezequiel, capítulo 41. Nós estamos lendo toda a palavra de Deus em todos os cultos, a sequência, e já estamos no livro de Ezequiel, no capítulo 41. E desde o 40, que é a visão do templo. Continuando o capítulo 41. Todos encontraram? Amém? Amém. Eu lerei os versos ímpares e a igreja, com o presbítero Janduí, os versículos pares. Então me levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de largura de um lado e 6 de largura do outro, que era a largura do tabernáculo. A largura da entrada, 10 curvados. Nos lados da entrada, 5 côvados. De um lado da banda, 5 de outra. Também mediu a profundidade da entrada, 40 curvados. E a largura, 20 côvados. Penetrou e mediu o pilar da entrada, 2 côvados. A altura da entrada, 6 côvados. E a largura da entrada, 7 côvados. Também mediu seu comprimento, 20 côvados, e a largura, 20 côvados, diante do templo. E disse: Este é o Santo dos Santos. Então mediu a parede do templo, 6 côvados, e a largura de cada câmara lateral, 4 côvados, por todo o redor do templo. As câmaras laterais estavam em 3 andares, câmara sobre câmara, 30 cada andar, e havia reentrâncias nas paredes do templo ao redor, para as câmaras laterais, para que as vigas se apoiassem nelas e não fossem introduzidas na parede do templo. As câmaras laterais aumentavam em largura de andar para andar, correspondendo às reentrâncias do templo de andar em andar ao redor. Daí ter o templo mais largura em cima. Assim se subia do andar inferior para o superior pelo intermediário. E vi um pavimento elevado ao redor do templo. Era os fundamentos da câmara, laterais de uma cana inteira. Isso é, de 6 côvados de altura. A grossura da parede das câmaras laterais de fora era de 5 côvados, e a área aberta entre as câmaras laterais que estavam junto ao templo. E as células tinham a largura de 20 côvados, por todo o redor do templo. As entradas das câmaras laterais estavam voltadas para a área aberta, uma entrada para o norte e outra para o sul. A largura da área aberta era de 5 côvados em redor. O edifício que estava numa área separada da banda do ocidente tinha a largura de 70 côvados, e a parede do edifício era de 5 côvados de largura em redor, e o seu comprimento de 90 côvados. Assim mediu o templo 100 côvados de comprimento, como também a área separada, o edifício e as suas paredes, 100 côvados de comprimento. A largura da frente oriental do templo era da área separada, de uma e de outra parte, 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício, que estava na área separada e por detrás do templo, e as suas galerias de uma e de outra parte, 100 côvados. O templo propriamente dito, o Santíssimo e o vestíbulo do átrio eram apainelados. As janelas das franquias fixas supostas estavam ao redor dos 3 lugares dentro. As paredes estavam cobertas de madeira em redor, e isso desde o chão até as janelas, que estavam cobertas. No espaço em cima da porta e até ao templo de dentro e de fora, e em toda a parede em redor, por dentro e por fora, havia obras de esculturas. Querubins e palmeiras,
de sorte que cada palmeira estava entre querubins, e cada querubim tinha 2 rostos. A saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de um lado e um rosto de leãozinho para a palmeira do outro lado. Assim se fez pela casa toda ao redor. Desde o chão até acima da entrada estavam feitos os querubins, as palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo eram quadradas, no tocante à entrada do Santo dos Santos. Era esta da mesma aparência. O altar de madeira era de 3 côvados de altura, e o seu comprimento de 2 côvados, e os seus cantos, a sua base e as suas paredes eram de madeira. O homem me disse: esta é a mesma que está perante o Senhor. O templo e o Santíssimo, ambos tinham 2 portas. Haviam 2 folhas para as portas, 2 folhas dobradas, 2 para cada porta. Nelas, isto é, nas portas do templo, foram feitos querubins e palmeiras, como estavam feitos nas paredes. E havia um baldaquino de madeira na frontaria do vestíbulo por fora. E havia janelas de franquias fixas, supostas de palmeiras, e em ambos os lados os vestíbulos, como também as câmaras laterais no templo e no baldaquino. Baldaquino. É bem interessante, eu fui saber, né, o que era baldaquino, né? Uma palavra meio estranha. Aí eu acredito que, pelo que eu vi lá no dicionário, que é como se fosse um quadrado assim, alguma coisa que sustentava as cortinas, né? Bem, como era bem detalhada essa leitura, né? A palavra de Deus fala dessa visão do templo, que vinha bem detalhado, o nosso Deus bem detalhado para que fosse daquele jeito, até as molduras que tinha nas paredes, nas portas, né? A palmeira e o leão ali, tudo detalhado como é as coisas do nosso Deus. Que nós possamos também, a nossa vida ser também detalhada em buscar a presença do nosso Deus a cada dia, a cada instante desta semana. Eu quero convidar o nosso irmão Antônio Carlos para louvar ao nosso Deus. Graça e paz. Amém? Glórias a Deus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas a tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas
e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há terror e nem porta que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia. Glórias a Deus. Não há ferrolho e nem porta que se fechem diante da tua voz. Não há doença e nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia. Amém. Vamos convidar o PH, o grupo de homens da UPH, para, junto com a igreja, nós louvarmos ao nosso Deus. Enquanto o grupo estiver louvando, nós traremos ao Senhor os dízimos e as ofertas. Graças a Deus, queridos. Amém. Vamos ficar de pé, vamos louvar o nosso Deus juntos. O PH. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Glória será o Senhor.
convidar o diácono Hélio para orar, agradecendo a Deus pelos dízimos e as ofertas. Amém. 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 Em nome de Jesus. Amém. Vou passar a palavra ao pastor, que ele dará continuidade ao culto desta noite. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor. Amém. Eu quero chamar as crianças aqui à frente para a gente orar por elas, conduzi-las ao departamento infantil. Deixa eu só observar aqui uma coisa. Nossa irmã Ângela. Obrigado. Vamos orar pela vida também da nossa irmã Ângela, que estará com as crianças nessa noite. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nosso amado Pai, nós te louvamos, meu Deus, por essa noite, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por todo o dia que o Senhor tem nos dado, meu Pai. E nesse momento também, Senhor, pelo momento de louvor e de adoração ao teu nome, Senhor. Fala conosco nesse momento, Senhor. Rogamos tua bênção sobre a vida das crianças, da nossa irmã Ângela, para que assim ali no departamento infantil, meu Deus, elas possam tomar conhecimento acerca do teu filho, da obra do Senhor, meu Deus, também que alcança a cada uma delas. E sobre nós também, Senhor, que teu Espírito Santo, graciosamente, meu Deus, trate com cada um de nós. Que a tua misericórdia, Senhor, nos assista. Que o Senhor, assim, ó Deus, possa servir de mim, da minha pessoa, ó Deus, como sendo esse pecador, Senhor, mas que foi, ó Deus, conduzido pelo teu Espírito, meu Deus, no estudo da tua palavra. E agora eu te peço, Senhor, que assim, ó Deus, a sua palavra venha a ser transmitida, Senhor. Que alcance meus irmãos. Eu assim eu te oro, eu te agradeço, pedindo misericórdia, perdão nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, amém. As crianças podem ir para o departamento infantil. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9, o texto nos diz assim, somente o versículo de 1 a 9, irmãos, de 1 a 9, Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo de 1 a 8, que diz assim, entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo, este blasfema. E Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, por que cogitais o mal em vosso coração? Pois qual é mais fácil? Dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificavam a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Amém? Queridos, que Deus assim fala ao nosso coração nesse momento. Essa narrativa, eu já preguei nessa narrativa, mas eu quero me apropriar dela novamente, para que assim, a partir dos próximos domingos, nós venhamos a usar, né, essa expressão aqui, que eu vou trabalhar sobre ela, quem é este Jesus? Que aparece aqui, aparece em Marcos, no capítulo, me permita não trazer os textos agora,
porque percebi que não anotei. Mas em 4 ocasiões, lá no Evangelho de Marcos, essa expressão aparece. Então, em 4 domingos, eu quero tratar, então, sobre esse, na expressão, então, quem é este que aparece aqui? No momento, no capítulo 4, quando o Senhor Jesus Cristo está ali naquela tempestade, quando o Senhor Jesus está ali curando aquele homem daquela legião de demônios, e em outra ocasião também, quando Jesus está em uma cidade e aqueles concidadãos ali estavam perguntando, esse aí, por acaso, não é aquele filho de Jesus, filho de José, o carpinteiro? Então, nessas 4 ocasiões, perceba, a intenção aqui dos evangelistas é falar dessa identidade de Jesus. E eu quero trazer, então, essa primeira identidade de Jesus à luz desse texto. Percebam que esse texto é cheio de detalhes. E não somente Mateus, mas Marcos, no capítulo 2, versículo de 1 a 12. Lucas, no capítulo 5, versículo 17 a 26. Também tratam sobre essa narrativa aqui da cura desse homem paralítico. É interessante que esse homem aqui, ele está sendo conduzido por esses amigos. Você percebe, quem vai dizer que é amigos aqui é o texto de Marcos. Quando então diz que são 4 amigos que estão vindo aqui ao encontro de Jesus, e esse lugar aqui é na própria cidade de Jesus, possivelmente na casa dele, onde ele então fixou residência. Está acontecendo um estudo bíblico. O texto, Marcos vai nos dizer que Jesus está anunciando a palavra. Lucas vai nos dizer que Jesus está ensinando a palavra. Então, possivelmente um texto bíblico, com a casa abarrotada, com a casa lotada de judeus ali, ouvindo o ensinamento da palavra do Senhor. Outro detalhe, vamos olhar para Lucas. Lucas vai nos trazer mais detalhe do que Mateus, mais detalhe do que Marcos, quando Lucas vai dizer que nas primeiras filas ali, já acomodados, sentados, estavam os fariseus, os mestres da lei, ouvindo atentamente ali. E esses mestres da lei, esses fariseus, vieram de muitos lugares. Lucas vai dizer que eles vêm das aldeias da Galileia, ele vem da Judeia, ele vem de Jerusalém. Então todos vieram para a casa de Jesus, ou para essa casa aqui, abarrotaram, pegaram os primeiros lugares, se acomodaram, estão atentamente olhando para Jesus, para saber então se ele vai falhar em algum ponto aqui na lei. Lucas também vai nos dizer, queridos, olha o que Lucas vai nos dizer. Estou me referindo aqui a Lucas no capítulo 5, 17 a 26, quando Lucas vai nos dizer, veja um detalhe, somente Deus pode revelar isso para a gente, porque esse detalhe aqui não está percebido a olho nu, mas sim dentro de Jesus, o próprio Jesus, e como é um autor inspirado por Deus, Lucas vai nos dizer que o Senhor tem o poder do Senhor estava ali para curar. Então algo vai acontecer aqui na casa de Jesus, ou aqui nessa casa, algo está para acontecer, porque quando o evangelista aqui inspirado por Deus, vai dizer, olha, tem algo aqui em Jesus, tem um poder aqui no Senhor, e Ele está pronto para curar. Outro detalhe também que Lucas vai nos dizer, é que esse homem aqui, paraplégico, não somente paralítico, por que paraplégico? Porque ele vem em um leito, ele está todo envolto em uma faixa, todo colado ali naquele leito. Lucas, por ser médico, sabe o que ele está relatando ali para esses possíveis leitores da sua carta, do seu livro. E Lucas vai dizer, olha, é grave a sua doença, a sua enfermidade. Visto que ele está deitado em um leito, visto que ele está impossível de se locomover, de se tornar, então, alguém que possa segurar o seu próprio corpo. É grave a sua enfermidade. É Lucas também que vai nos dizer um detalhe que agora a gente vai falar mais à frente, mas um detalhe que somente o Espírito Santo podia revelar a Lucas, por ser aquele que está relatando, inspirado por Deus. Lucas vai nos dizer que dentro, no pensamento, no coração dos fariseus, estava uma inquietação. Depois que acontece a cura, os fariseus disseram assim, que blasfêmia é essa que esse homem está dizendo? Quem pode perdoar pecados? A não ser um que é Deus. Então veja que Mateus, Marcos, Lucas está interessado aqui em revelar para a gente a identidade do Filho de Deus. A identidade dele. Quem é esse? Vamos usar então essa pergunta dos fariseus e dos escribas para lançar o nosso tema. Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? Em primeiro lugar, queridos, ele é aquele que vê além do físico. Ele é aquele que vê além do físico. Os evangelistas aqui são comuns e estão em acordo em dizer que esse texto aqui está acontecendo, essa narrativa está acontecendo em Cafarnaum.
Mateus não registra, mas ele está aqui citando a sua própria cidade. A gente sabe que é a sua própria cidade porque Marcos e Lucas nos registram que local é esse. É em Cafarnaum. Foi lá que eles trouxeram esses 4 homens que Marcos vai nos dizer que trouxeram esse homem. Está acontecendo ali em Cafarnaum. E esse detalhe não pode ser passado aqui despercebido por nós, porque Cafarnaum é uma cidade muito importante para o ministério terreno de Cristo. Foi em Cafarnaum que aconteceu muitos milagres, como por exemplo, a cura do centurião, a cura da sogra de Pedro, 2 exorcismos, um ali ao pôr do sol e outro dentro da sinagoga, uma cura deste paralítico e também a cura de um filho de um oficial. Aqui aconteceu também muitos... Eu vou destacar 2 ensinamentos principais de Cristo. Um está lá em João, capítulo 6, versículo 24 a 71, e também aqui em Marcos, capítulo 9, versículo 33 ao 50. A despeito de ter Cristo instaurado ali, ou estabelecido sua residência em Cafarnaum. Essa cidade, querido, juntamente com Betsaida, com Corazim, as 3 cidades recebem. Veja, a despeito de ter visto muitos milagres, de ter o próprio Cristo morando ali como vizinho deles, de ter vivenciado muitos milagres ali e muitos ensinamentos. Essa cidade, juntamente com Corazim, Betsaida, as 3 recebem da boca do Senhor a maldição, uma maldição predita, futura. Cristo profetiza sobre essas 3 cidades. Essas 3 cidades serão destruídas. Queridos, então vamos olhar para esse texto agora. Mateus vai nos dizer aqui no versículo 2, que Jesus vendo a fé desses 4 homens, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Então veja que detalhe. Primeiro, Jesus está vendo aqui, amparando essa sua possível cura, ou essa cura. Claro que a gente está vendo possível porque ainda não tratamos da cura, mas ele está amparando a sua ação soberana com base na fé desses homens. A fé desses homens, veja, à luz de Hebreus capítulo 11, a gente sabe que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Esses homens esperavam sim, eles não levaram casualmente, eles não levaram despropositadamente esse homem à presença de Cristo, mas eles tinham no coração deles, esse homem, vamos levar Jesus porque o Senhor Jesus vai curar esse homem, vai curar nosso amigo, vai curar o nosso parente. Eles sabiam aqui do que iam, certamente, que Deus iria usar aquele homem santo, aquele homem poderoso, que já tinha operado outros milagres, também o poder deles, eles criam que iria alcançar a vida desse homem. Jesus sabia que o que eles estavam esperando, Jesus está vendo o coração deles, Jesus está vendo a fé desses homens, se parente ou amigo, não importa aqui, o que importa é que eles estão pegando cada um aqui, lado a lado, o leito desse homem conduzindo a Jesus. E observe, irmãos, que eles se deparam com barreiras. A casa está cheia. É impossível passar pela porta de entrada. É impossível furar ali aquela multidão, como aquela mulher também faz, quando no fluxo de sangue que já se escorria há mais de 12 anos, ela passa pela multidão, ela consegue, mas esses 4 aqui não conseguiram. O texto vai nos dizer que não sobrou outra alternativa para eles, a não ser conduzir esse homem por cima da casa, por cima da abertura. Fizeram uma abertura na casa e desceram aquele homem aos pés de Jesus. Obstáculo, irmãos. A gente falava de obstáculos semana passada, mas quantos são os obstáculos que impedem de virmos à casa do Senhor, de ouvirmos a voz do Senhor, de ouvirmos o ensinamento do Senhor, de participarmos de um culto? Quantos são os impedimentos, queridos? Podem enumerar aí. Você tem tempo para fazer isso. Pensa nos impedimentos, nos domingos, nos dias de culto. Pensa nos impedimentos que tem para desenvolver sua vida de oração na terça-feira, para aprender mais do Senhor na quinta-feira, para vir aprender mais do Senhor na escola dominical, para vir oferecer a Deus o seu sacrifício como um culto racional, que é a sua própria vida ao Senhor no culto de domingo. Pensa nos impedimentos. Esses homens poderiam ver a multidão, dizendo: é impossível, vamos voltar para casa, vamos ver outra oportunidade, vamos voltar, vamos ver um outro dia, um melhor dia, em que o Senhor esteja sozinho para a gente falar com Ele, ou então apresentar nosso amigo. Nananina, não tinha outra alternativa? Vamos subir, 2 sobem, 2 aqui embaixo, a gente vai conduzir o nosso amigo lá por cima, até os pés do Senhor, e vamos conseguir.
Jesus, o texto vai nos dizer, vendo-lhes a fé. É isso que é fé, meus irmãos. Apesar das barreiras, das dificuldades, mas a gente dá mais um passo. Olha para Jesus, é o que o autor dos Hebreus vai nos dizer, olhando firmemente para o autor e confirmador, o consumador da nossa fé. É Jesus Cristo, meus irmãos. E aqui, queridos, veja, a gente aprende uma coisa, que mesmo que as pessoas não acreditem em milagres, mesmo que as pessoas não acreditem na mudança da vida daquela pessoa, Jesus pode se servir da fé de um dos seus servos, para que a fé em outro incrédulo venha nascer. Paulo fala sobre isso também, queridos, em 1 Coríntios capítulo 7, 12 a 14, Paulo vai dizer assim, aos outros, eu mesmo digo isso, e não Senhor, se um irmão tem mulher descrente, e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente, e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Agora vem um texto, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. E se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Veja que interessante, queridos. Deus pode se servir de uma fé, de um servo dele, para que nasça fé na vida de um incrédulo. É isso que está acontecendo aqui nesse texto. Esse texto nos ensina que nós podemos até não ter esperança, podemos até não ter fé, mas veja que a gente se propõe a olhar para Cristo e a gente continua. Essa fé está sendo assistida pelo Senhor Jesus. Essa fé está sendo assistida pelo Senhor Jesus. Ele sabe nosso empenho, Ele sabe nossas orações, o quanto nós temos lutado. Ele sabe disso, queridos. Ainda não é hora. Esses homens aqui nos ensinam que ainda não é hora de desistir, ainda não é hora de parar no meio do caminho, não é hora de ver as barreiras e estancar ali no meio do caminho, mas é hora de prosseguir, de olhar para Cristo, mirá-lo e até conduzir até Ele o nosso problema, nossa situação, porque de fato Ele vai responder. Ele sabe nosso coração. O texto continua, queridos, ainda no versículo 2, que vendo-lhes a fé, Jesus diz para o paralítico. O que é que ele diz? Os irmãos podem ler? Tem bom ânimo, filho. Estão perdoados os teus pecados. Foram essas as palavras de Jesus para esse homem. O texto diz que, ouvindo, os fariseus estavam ali presentes, nas primeiras bancas, acomodados. Nessa hora, quando Jesus diz isso, eu fico imaginando esses homens coçando as barbas, querendo rasgar suas camisas, querendo então a semelhança em outro local, como acontece, queridos, porque quando alguém lançava um blasfêmio, era isso que eles faziam. Rasgavam suas barbas, rasgavam suas roupas e gritavam blasfêmia. Só que eles não gritam, percebam isso. A segunda vez em que Jesus está lendo o pensamento, a segunda vez que Jesus está lendo o coração é essa aqui nesse texto. Uma vez quando ele leu, foi para animar a esperança desses homens, vendo a esperança, a fé desses homens. Mas agora, olha onde é que ele entra, no pensamento daqueles que estavam nas primeiras bancas, tão acomodados, perninha cruzada, assim, a semelhança dos homens aqui, só atentamente ouvindo o Senhor Jesus Cristo. Antes de falar do que se passava no coração dele, eles vieram da Galiléia, de muito longe, da Galiléia, da Judéia, Galiléia, Judéia, Jerusalém. Agora sim, o texto vai nos dizer que estavam dentro do pensamento dele, do coração dele. Eles diziam assim, blasfêmia. Estavam arrazoando, criticando em seu coração. E note que algo é importante aqui a gente observar aqui. Porque eles não estão pensando nada errado não, queridos. Veja, porque o texto vai nos dizer lá no livro de Deuteronômio, que é para a gente observar assim a palavra dos profetas. Para saber se é um profeta que vem de Deus ou se é um profeta que vem, que ele está se levantando a si mesmo, ou se é alguém que está sendo financiado pelo próprio Satanás, o próprio diabo mesmo. E eles primeiro gritam dentro de si, epa, esse homem está dizendo uma blasfêmia. Quem é que pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Quem é que esse homem pensa que é? Primeiro, olha a boa ação aqui. Esses homens aqui, por ser fariseus, mestres da lei, eles são aqueles que, veja, guardavam a lei, estudavam a lei e ensinavam para o povo.
eles estão também supervisionando aqui o ensino da lei. Eles não estão errados em pensar dessa forma, porque se é um falso profeta, eles precisavam denunciar. Só que aqui, queridos, veja, o verdadeiro profeta, que é Jesus, ele é quem primeiro toma a iniciativa. Ele sabe, porque quem está revelando a ele é o Espírito Santo. Aqui é a natureza divina que está entrando em ação aqui. O próprio Espírito Santo está revelando a ele: olha, tem alguém falando mal aí de ti. Tem alguém dizendo que você está blasfemando. Então, denuncie agora. E Jesus, então, queridos, porque é o único que pode ler pensamentos. O texto lá em Salmos 139 vai dizer assim: Tu, Senhor, sonda-me, sondas e me conhece. Sabe quando me assento, quando me levanto. De longe me conhece os meus pensamentos. E é isso que está acontecendo aqui. Ele sabe que esses fariseus, esses escribas aqui, estão pensando mal no seu coração. Estão arrazoando, estão criticando. Estão pensando que Jesus não é o Filho de Deus, que é um falso profeta, como em outras ocasiões estão para revelar Jesus, mas não conseguiram pegar ele em nenhuma falha sequer. Repetindo, a primeira vez em que Jesus lê os pensamentos, lê o coração, é para alimentar a esperança, a fé no coração desses amigos do paralítico. A segunda vez é para ver uma mal intenção, a soberba, para ver a crítica no coração daqueles que eram religiosos. Vamos olhar para a gente agora, queridos. Podemos participar de um culto doméstico, à semelhança desse. Podemos participar de um culto agora, queridos, como agora estamos participando. E muitas vezes, queridos, Jesus, como acontece, ele está no meio da igreja para observar não somente as ações exteriores, como uma bela oração, como um louvor que é cantado afinadíssimo, como uma palavra que é pregada. Eu estou alcançando a cada um. E como foi a intenção dos irmãos quando sentaram-se aqui para participar do culto? Jesus simplesmente não veio para assistir, não está aqui presente para ver encenações ou belas encenações. Ele ultrapassa o que é visível. Ele vai além. Ele sabe nosso pensamento, sabe nosso coração. Como entramos aqui, como estamos oferecendo a Ele nossos louvores, como estamos, e se existe fé mesmo quando estamos orando a Ele. Então, todas as intenções, reações, são tudo palpáveis, patentes aos olhos de Deus. E também estão aqui, que está aqui passando no nosso coração. Ele sabe tudo, queridos. Sabe tudo. Esses fariseus aqui, o que estava passando nele nessa crítica, era uma crítica pautada em uma soberba, em uma crítica, em uma mal intenção. E isso aqui nos ensina também que Jesus não veio também, Jesus olha para tudo que fazemos, quer sejam as coisas boas, quer sejam as coisas más. Ele nos ensina que ele não veio somente para assistir. Veja, hoje assistir uma religiosidade, mas ele nos leva a oferecer, João 4:24, a pautar nossa vida devocional em quê? Em espírito e em verdade. Em verdade. Se enganam aqueles que pensam que Jesus não está interessado no coração. Ele não é açougueiro, né? Mas ele está interessado sim nas nossas intenções. Ele vê palavras vazias. Ele vê religiosidade que é pautada em hipocrisia. Ele sabe, querido, que como estamos oferecendo para Ele os louvores, as ações, tudo, queridos, porque Ele é onisciente. Por isso que o salmista, sabendo dessas coisas, ele diz assim no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelo caminho eterno. Nós estamos meditando essa noite sobre o tema: quem é esse Jesus? Em primeiro lugar, queridos, é aquele que vê além do físico. Mas em segundo lugar, ele é aquele que cura a completude do homem. Veja, no capítulo 5 de Lucas, no versículo 17, ele vai dizer aquele detalhe que eu disse, que o que estava com Jesus Cristo era o poder para curar. E agora nós vamos tratar sobre esse poder. Quem está dando esse poder ao Senhor Jesus Cristo é o Espírito Santo. Em outro local ele vai dizer que é o dedo de Deus que está curando. Em outro local, mesmo sinônimo aqui nos evangelistas sinonímicos, eles são, então ele vai tratar não somente não vai chamar
o Espírito Santo de dedo de Deus, e sim vai atribuir esse nome, dedo de Deus, ao Espírito Santo. E ele fez muitos milagres, então, operados pelo Espírito Santo. João vai dizer que foram muitos. João capítulo 20, versículo 30 e 31 vai dizer assim, que na verdade Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não foram escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, tenham vida em seu nome. E aqui no versículo 6 e 7, queridos, Jesus vai dizer assim para esse paralítico, esse paraplégico: filho, os teus pecados, versículo 2, estão perdoados. E agora no versículo 6, 5, deixe-me dar continuidade aqui. Jesus, conhecendo 4, os pensamentos diz o 5, pois qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, versículo 6, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. Essas foram, então, o progresso, então, dessa cura. Levanta-te, pega o teu leito, vai para a tua casa. Mateus é bem simples nos seus registros, mas Lucas vai nos dizer assim, Lucas capítulo 5, versículo 25, está escrito assim, imediatamente se levantou, Lucas imediatamente vai dizer assim, se levantou diante de todos e pegando o seu leito, em que até então estava deitado, voltou para a sua casa, glorificando a Deus. Aquele jovem paralítico, queridos, primeira coisa que Jesus vai dizer assim, olha, tem bom ânimo. Já pensou, já visitou uma pessoa que está no final de vida? Ou então, numa CTI. Não digo numa UTI, porque na UTI muitas vezes essas pessoas estão inconscientes. Mas ânimo. Será que a gente encontra ânimo nessas pessoas? Foi por isso que Jesus disse assim, tem bom ânimo. Possivelmente a causa dessa enfermidade, dessa paralisia aqui, sabe lá, nenhum desses aqui vão dizer quanto tempo essa pessoa, possivelmente tenha nascido assim, mas o texto não nos diz. Mas pensa, queridos, como é difícil pedir para uma pessoa ter alegria para viver quando ela está nessa situação. Imagine, irmãos, como é depender de outras pessoas, imagina. Talvez essa paralisia desse homem aqui fosse nos membros superiores, que fosse impossível de torná-lo aqui, possível dele segurar o seu próprio corpo. E ele, até para se sentar, fosse difícil. E depender de tudo, para tudo, de outra pessoa. Mas o que importa aqui para Jesus é que ele estava pronto, com poder aqui para curar esse homem. Aquele homem, diz Lucas, que ele sai da presença de Jesus aqui carregando sua cama. E ele não sai simplesmente carregando sua cama, mas o texto vai nos dizer que ele não dependeu de ninguém para carregar sua cama. Ele foi carregando e foi gritando, glória a Deus, glória a Deus. Milagres, queridos, não só são físicos, mas toda a ação de Jesus aqui na vida desse homem foi um milagre. Perceba que esse homem aqui, foram perdoados seus pecados e ele foi curado dessa sua paralisia. Russell Champlin escreve o seguinte no seu comentário: Jesus curava aqui conscientemente. Ele percebeu primeiro qual era a necessidade daquele homem, compreendeu que ele tinha má consciência e que provavelmente a sua vida passada e sua consciência sobre a mesma haviam provocado ou pelo menos agravado a sua enfermidade. A maior paralisia daquele homem ali não era física, mas era sim os seus pecados. Por isso que Jesus diz, olha, tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Aqui, como o teólogo vai dizer, o teólogo Matthew Henry vai dizer que Jesus está libertando aqui esse homem, primeiramente não libertando o seu físico, mas primeiro libertando a sua alma dos seus pecados, porque os pecados é que nos faz separação entre nós e Deus. Esse homem aqui, queridos, tem os seus pecados perdoados. A paralisia física aqui tirou os seus movimentos físicos e para que eles dependessem de outras pessoas, mas os pecados o distanciou de Cristo. Champlin vai dizer ainda que Jesus cuidou primeiro da pior condição desse homem.
mostrou a sua autoridade para perdoar pecados. A pior paralisia é causada pelos pecados. Tem tanta gente, queridos, que é saudável fisicamente, mas que espiritualmente são deficientes. Foi isso que Jesus disse quando ele curava aquele homem cego ali em João, capítulo 9, versículo 40 a 41, quando eles disseram assim, os fariseus, alguns estavam ouvindo isso e dizendo, por acaso, Jesus, nós somos cegos? E Jesus disse, olha, se vocês, pelo menos, fossem cegos, vocês não seriam culpados dos seus pecados. Mas porque agora vocês dizem que estão vendo, é que a culpa permanece sobre vocês. Aquele homem teve a oportunidade, queridos, e recebeu do Senhor a cura, tanto para o seu corpo, como para a sua alma, quanto para a sua alma. O que não aconteceu para aqueles fariseus que estavam ali. E muitos outros fariseus, que atribuíram a Jesus blasfêmia e não vivenciaram um momento de alegria, de êxtase desse homem, de toda a multidão, porque no finalzinho aqui, no versículo 7, e levantando-se, partiu para... Perdão. Versículo 8 agora, e vendo isto, as multidões possuídas de temor, glorificavam a Deus e deram tal autoridade aos homens. Então, queridos, como é que a gente pode aplicar esse texto aqui aos nossos corações? Em primeiro lugar, a primeira lição que nós podemos tirar aqui é que Jesus conhece nossos corações. Isso é uma coisa boa de se ouvir, mas também é uma coisa que amedronta a gente. Coisa boa por quê, queridos? Porque Ele sabe nossos desejos. Ele sabe nossos sentimentos. Ele sabe quando a gente se entristece. Ele sabe quando a gente está alegre. Quando necessitamos de uma intervenção do Senhor. Ele sabe. Ele sabe daquilo que a gente deseja. E como a gente tem aguardado por essas coisas. Isso é uma coisa boa. E vendo isso, Ele age com compaixão sobre nós. Ele sabe estar pronto, queridos, para nos atender em nossa necessidade. Outra coisa que torna um pesar, né, quando a gente sabe que Ele lê o nosso coração, é porque Ele sabe também nossos pensamentos ruins. Ele sabe também que nós precisamos nos arrepender e quando a gente se endurece, para não se arrepender dos nossos pecados. Nada escapa da análise de Jesus. Nós pecamos também por pensamentos. Nós pecamos também quando o desejo está aqui em nosso coração, porque Ele diz que é de lá de onde procede as impurezas da nossa vida. De onde se externaliza tudo que é ruim. Está onde? Começa aqui, ó, no pensamento e no coração. Nós pecamos também pelo pensamento. Por isso, quando estivermos em momento de confissão de pecados, a gente deve pedir também para Deus, Senhor, sonda meus pensamentos. Conhece meu coração, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, assim como clamou o salmista. Senhor, limpa o meu coração, limpa a minha mente. Não deixe que esses meus pecados, meus maus pensamentos venham aterrorizar o meu coração. A segunda lição que você deve aprender e levar para casa é que Jesus sempre está disposto a nos salvar. Não somente conhece nosso coração, nossas necessidades, mas Ele sempre está pronto para nos salvar. Ele pode curar a doença da alma, Ele pode curar a depressão, Ele pode curar a ansiedade, Ele pode curar as doenças psicossomáticas, queridos. E tantas são as outras doenças da alma que Ele tem poder para curar. Entretanto, Ele pode perdoar os nossos pecados também. Essa é a pior doença que nos afasta dele, é a pior doença que nos imobiliza, que nos paralisa, queridos, dentro e fora, que nos torna incapazes de correr para o Senhor. E nós precisamos acreditar que o Senhor Jesus, ao morrer naquela cruz, Ele estava liberando de novo o acesso, nos perdoando nossos pecados e nos convidando de novo para Ele. Também aprendemos aqui, queridos, que nós temos que levar outras pessoas para Jesus. Tem muitos paraplégicos aí, que não podem ir, que não podem vir. E somos nós, os amigos dessas pessoas, os parentes dessas pessoas. Aqueles que vão carregá-los. Pode ser no leito mesmo, queridos. Eles paralisados lá e a gente arrastando essas pessoas, sem eles quererem. Mas a gente traz essas pessoas. Eu tenho certeza que esse homem aqui foi carregado nesse seu leito. Como tinha agradecimento também para fazer para aqueles seus amigos, para os seus parentes.
Eu imagino esse homem ali se encontrando novamente com esses seus amigos e dizendo assim: eu agradeço a vocês, porque vocês me levaram a Jesus. Eu agradeço a vocês. Imagina, querido, todos os dias se encontrando com seus amigos e agradecendo por essas boas ações que esses amigos fizeram. Eu tenho certeza que quando eles se encontravam, aquele homem ali sempre dizia: se não fosse vocês que me levaram a Jesus. Eu até hoje, queridos, hoje estamos trabalhando junto lá no Colégio 15, vezes por outra, conversando sobre conversões. Eu agradeço a minha prima, que está trabalhando lá também no Colégio 15, e digo: olha, foi a mãe de vocês que nos conduziram, que nos apresentaram para Jesus Cristo. Eu sempre digo, né, e assim com muita alegria, reconhecendo e agradecendo, né, porque pessoas foram usadas por Deus para nos levar até a presença de Jesus. Eu imagino, eu lembro, né, todas as vezes eu fico lembrando assim, como era a nossa família ali, sendo infernizada pelos demônios, pelo diabo, pelo vício da bebida, e como nossa casa se tornava um inferno ali, quando era sexta, sábado e domingo, quando meu pai chegava bêbado e quebrando todas as coisas, discutindo com minha mãe. Eu imagino, e ainda muito mais ainda depois que a gente começou a ir para a igreja, né? As lutas se intensificam, porque não querem que a gente se firme, né, na presença do Senhor. Mas, queridos, até hoje, eu me lembro, só retomando, eu me lembro então de agradecer. Se não fosse vocês, se Deus não tivesse usado vocês, nós não estaríamos na presença do Senhor. Levar pessoas para Jesus deve ser nosso objetivo, queridos. Que eles estejam na presença de Jesus, sempre glorificando a Deus, assim como aconteceu com este homem, assim como acontece conosco hoje, esse reconhecimento. Que Deus aplique essa palavra em nosso coração. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? O hino é o 254 do nosso cenário Sossegai. Próxima semana, queridos, vai ser esse texto quando Jesus então se mostra como aquele que tem autoridade sobre os fenômenos da natureza, pegando já esse hino, as ondas bravas, o mar revolto, as tempestades. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se dita que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já precisa submergir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Das águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, mestre, me quer hoje consumir na dor que perturba minha alma. Te imploro, venha acudir. As ondas não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu
Mestre, chegou a bonança, e em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao ponto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar. A ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar. Que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, compôs que estou para vos salvar. Sossegai. Amém. Vamos orar? Vou pedir a nossa irmã Ginalda que possa orar. Em seguida, empretarei a bênção sobre a igreja. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nós te louvamos, Senhor, na beleza da tua santidade, meu Pai. Nós queremos, Senhor, te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, na tua casa, meu Pai, reunidos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu tem cuidado de nós, Senhor, a cada dia, meu Pai. Senhor, nos abençoa, Senhor, que nós possamos te buscar, Senhor, em espírito e em verdade, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo, meu Pai, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Divino Espírito Santo repouse sobre os irmãos aqui presentes e sobre toda a Igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. 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 Irmãos, pode sentar um instante, por favor? Nós queremos agradecer aos irmãos que estão visitando essa noite. Nosso, ao lado de Guilherme, por favor, irmão, apresenta. Tadeu? Igreja Batista. Seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe o Senhor. Mais alguém está nos visitando nessa noite? Não. A igreja diz ao nosso irmão Tadeu: seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe, meu irmão. Nós temos então esse aviso que é dos irmãos lá da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. O perfil da mulher bíblica será dia 29 e 30 agora de setembro, com a nossa irmã, a Paula Ximenes, esposa do pastor Vitor Ximenes. Então, os irmãos que querem participar dessa programação, acredito que é um congresso, é isso? Não, deve ser um congresso, é isso, irmão? Um congresso, né? Então, irmãos que quiserem participar, as irmãs, né, que quiserem participar, então, entre em contato com o pastor William, o número está ali naquele boletim, está no boletim também, eu fiz questão de colocar no boletim, os irmãos têm lá o número, se tiverem interesse, tá bom? Próximo convite é esse projeto Mulheres de Joelhos, Mãe de Joelhos e Filhos de Pé, quinta-feira, 15h30, é a SAF, tá bom? A quarta-feira, nas quartas. Nas quartas-feiras, então é antes do artesanato, as mulheres vêm para cá, faz a devocional, tem esse momento de oração, de palavra, e depois vão para o momento de artesanato. Então, as mulheres que querem participar são todas convidadas, um momento muito bom, principalmente porque a gente coloca nossos filhos, né? As mães colocam os filhos, tanto os biológicos, também os filhos espirituais, na presença do Senhor. Então, todas são convidadas para fazer parte desse momento. Isso, após o culto, as mulheres permanecem para essa reunião plenária da diretoria da SAF, tá bom? Todas as sócias. Mais algum, irmão? E os dias de culto, né? Os irmãos estão com um boletim, deixa eu pegar aqui o boletim do presbítero. Próxima terça-feira nós teremos, então, reunião de oração, e a UPH vai estar na condução, então, do culto de oração,
quinta-feira doutrina, às 19 horas, terça e quinta, domingo pela manhã. Queria convidar todos, irmãos. Eu fiz um convite à missionária Josiane, acho que é isso, Josiane. Hoje pela manhã estávamos eu e o nosso irmão Israel em Correntes e assistimos uma palestra da nossa irmã missionária Josiane sobre a saúde mental. Então convidei a missionária para que ela tivesse então próximo domingo aqui uma ótima mensagem, visto que a gente está vivenciando o Setembro Amarelo, né? Então essas mensagens então sobre o cuidado da mente, cuidado do coração, sobre essas doenças que vimos agora na aplicação, né? Depressão, ansiedade, enfim, sobre essas doenças, essa dificuldade que a nossa geração está vivenciando desde a pandemia, que se intensificou ainda mais. Então, próximo domingo, me peçam, eu vou pedir a compreensão dos professores, tanto dos homens, das mulheres também, isso, para que, e o jovem, né? Nós vamos fazer uma sala única aqui, só que vai sair as crianças, mas os jovens, adolescentes, homens e mulheres estarão aqui nessa sala única, unificada, para que possamos ouvir a missionária Josiane nessa sua palestra. Tá bom, irmãos? Então, façam perguntas. Ela até estimulou as pessoas a fazer perguntas. Pessoa habilitada, né, preparada por Deus, serva de Deus também. Eu acredito que ela é psicóloga, trabalha nessa área também, porque a forma como ela trabalhou, termos técnicos, né, da sua experiência, então foi muito boa, muito bom mesmo. Então, todos são convidados para estar, e ela pediu para avisar também, ela traz, né, para ser um incentivo no seu ministério, os irmãos que quiserem comprar um quadro, né, com a mensagem bíblica, ela estará também trazendo para esse momento, tá bom, irmãos? Então, se preparem. Possivelmente trarei alguns livros para fazer uma promoção aqui também para os irmãos, né, para aproveitar a oportunidade de incentivar os irmãos a alimentar a mente com coisas boas. Tá bom, irmãos? Então, semana que vem, no domingo pela manhã, teremos nossa escola dominical unificada aqui, tá bom? Eu vou até a porta com os presbíteros para a gente saudar os irmãos e conduzi-los ao cafezinho.